Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que tudo o que possa acontecer em nossas vidas seja da graça e da permissão divina, principalmente para nós que acreditemos, e para os demais que seja da melhor forma possível, para que se possa nessa jornada da vida não só ter a compreensão da justiça divina, da aplicação dos bons valores, dos bons princípios, do respeito ao livre-arbítrio, da vitória sobre os vícios que se convertem em pecado caso não sejam sanados. E aí o Evangelho vem para justamente esses pontos poderem esclarecer. O que aqui nos diz nesse dia de hoje, dia 15, de abril, Evangelho segundo São Marcos. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estava indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram aos outros irmãos. Também estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11, enquanto estava comendo de uma só vez. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza do coração, porque não tinha acreditado naqueles que o tinha visto ressuscitado. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Bom, primeiro a gente vê 2 fatos interessantes aí, 3 fatos importantes. É a falta de fé dos discípulos, que não acreditaram uns nos outros, que tinham visto primeiro, apesar de toda a experiência que tinham passado com Jesus Cristo. Foi necessário que Jesus aparecesse para todos de uma vez só, para que eles pudessem acreditar. Se os discípulos agirem dessa forma, imagine nós no dia a dia, toda a humanidade, como não reagir ainda nos dias de hoje. Mas isso não deve ser jamais um empecilho para que possamos colocar em prática também o alimento espiritual, assim como é importante o alimento físico nas nossas vidas. E esse espiritual é o contato justamente com esses ensinamentos de Jesus Cristo, que também pode ser dado por outras fontes espirituais que têm contato com Deus, às vezes com palavras diferentes, mas com o mesmo sentido. Por exemplo, a maioria dos ensinamentos sérios em todo mundo ensina que ele deve respeitar o próximo, respeitar o livre-arbítrio. É um ensinamento universal. Não precisamos ser egoístas de achar que apenas o cristão, o ensinado por Jesus Cristo é o correto. O ensinado por Jesus Cristo é o correto. Mas o ensinado por Buda, por Krishna, por outros que vieram antes de Jesus Cristo, que também tem esse respeito recíproco ao livre-arbítrio, a um Deus todo-poderoso, Criador de todos, sabe? É necessário que a gente abra a nossa mente e nos libertemos de qualquer hipocrisia ou de qualquer círculo que tente nos aprisionar a algo em que Deus é muito superior. Sabe, Deus não merece ser aprisionado por um grupo de pessoas, principalmente, em uma só crença, mas deve ser respeitado valores universais que, sendo aplicados, tenham respeito a todos em todas as partes. E esse do livre-arbítrio, que foi dado por Deus, é um deles. Todos, em todas as partes do mundo, passamos por provações diárias. E é muita gente. E muitos acreditam em Jesus Cristo, e muitos acreditam em Krishna, e muitos acreditam em Buda, e muitos acreditam em outras fontes de Deus. Desde que seja respeitado o princípio ensinado por Deus do respeito a Ele sobre todas as coisas, ou seja, a fonte criadora. Desde que seja respeitado o livre-arbítrio, ou seja, a criação em se manifestar, em aprender, em adquirir a sua experiência, a sua proximidade com Deus. Desde que seja respeitada os valores éticos da boa convivência, da vitória sobre o vício, da droga, da prostituição,
sabe, de todas as coisas que nos descontrolam a ponto de nos fazer prejudicar ou interferir no livre-arbítrio dos outros. Tudo isso aí é problema. E todos os problemas têm que ser combatidos independente da fé que a gente diga seguir. E isso também não impede que cada um tenha a sua própria fé. Queira desenvolver daquela forma que se ache mais adequada. É igual você escolher um curso superior. Alguns vão achar que direito é o melhor caminho. Atualmente estou achando isso. Outros vão achar que medicina é o melhor caminho. Outros vão achar que pedagogia é o melhor caminho. Administração é o melhor caminho. Engenharia é o melhor caminho. Nenhum deles estão errado. Portanto, o importante é compreender a essência ética e colocá-la em prática. Por fim, Jesus fala no Evangelho: ide a todas as partes e anunciai a todas as criaturas. Interessante é que essa parte não diz que é só aos seres humanos, mas a todas as criaturas. E aí fica a questão: como assim a todas as criaturas? A gente sabe que em outras passagens do Evangelho, Jesus falava também das criaturas marinhas, mas também tem as criaturas terrenas. Essas partes aí ainda precisamos sabedoria a Deus para melhor compreendê-la e sabermos melhor como entendê-las e colocá-las em prática. Mas o mais importante, independente do que nós somos, se somos atuantes na área pública, na área privada, ou se só estudamos, ou se trabalhamos na roça, ou se somos grandes empresários, ou se somos, de qualquer espécie de religião. Deus acima de tudo. O respeito aos ensinamentos dos sábios enviados por Deus. E Jesus Cristo foi um dos últimos. Por isso a minha devoção, que não faz com que eu desrespeite os outros também. Apenas não devo aceitar aquilo que fere o livre-arbítrio, que fere o respeito a Deus sobre todas as coisas, que fere a possibilidade de que todos tenham de usufruir da corcriação nos dada por Deus. Que Deus nos conceda cada vez mais entendimento para nos respeitarmos uns aos outros e vencermos qualquer tipo de barreiras que se colocam à nossa frente. Um bom dia.